Eu sou a Neuza Paula e estou envolvida com as artes e literatura desde pequena. Eu sou natural de Foz do Iguaçu e resido na cidade de Cascavel. Eu trouxe meu pequeno roteiro aqui comigo, que é para o caso de eu esquecer algum detalhe. Afinal, são mais de 50 anos de trajetória. Quando eu era adolescente, eu fiz o meu teste vocacional no colégio e deram 3 resultados: artes, enfermagem e magistério. Na época eu fiquei confusa e não optei por nenhum dos 3, mas hoje eu posso afirmar que eu fiz a integração dos 3 na minha vida. No final você vai entender por quê. Na minha época, quando a gente era criança, a gente começava o primeiro ano no colégio com 7 anos. Então, quando meu pai foi fazer a minha matrícula, ele já levou a cartilha junto para casa. E eu não lembro como, não sei explicar, mas eu aprendi a ler em casa. E quando eu fui para o colégio, eu já sabia ler. E eu ficava super chateada por ter que esperar os outros alunos aprenderem. Parecia que eles demoravam tanto. Então eu sempre gostei muito de ler e escrever. Eu tenho até uma pastinha que na minha adolescência eu escrevia poemas e poesias, mas nunca cheguei a publicar. Então acho que porque eu lia muito, eu aprendi a escrever todas as palavras corretamente. Não me peça regras de português que eu não vou saber explicar, mas eu aprendi a escrever todas as palavras corretamente. Então eu ficava até chocada quando eu via em algum jornal, revista, em algum cartaz, ou às vezes até mesmo em livro, palavras escritas com erros de português. Mas a minha relação com a arte, eu posso dizer que eu devo à minha mãe. Ela sempre foi a minha grande inspiração. Posso dizer que a minha mãe sempre foi uma grande artista. Devido a dificuldade de recursos, ela confeccionava todas as nossas roupinhas quando nós éramos criança. E ela chegou até a costurar para fora em algumas épocas para ajudar no orçamento familiar. E aquelas roupinhas, tinha algumas peças que eram verdadeiras obras de arte, porque eram tecidos comuns, simples, mas a minha mãe bordava algumas peças e ela bordava ponto cruz. Imagine contar aqueles pontinhos naqueles tecidos comuns, naqueles tecidos simples. A minha mãe fazia isso. E aí quando eu estava no primário, eu tinha uma menina que estudava comigo, a Sirlene, que ela sabia fazer crochê e eu achava aquilo o máximo. Então eu fiz amizade com ela e o meu irmão me levava na casa dela para ela me ensinar a fazer crochê. Um pouco mais tarde, uma vizinha nossa, a professora Zélia, ela estava dando curso em pinturas de tecido. E eu pedi para minha mãe para mim fazer aquele curso. Aí então eu pintava os panos de prato da minha mãe e fazia aquelas barrinhas de crochê. Aí mais tarde eu me casei, tive minha primeira filha e eu aprendi a fazer tricô. Então fiz vários casaquinhos para ela, blusinhas, vestidos, até sainhas e blusas para mim, para minha família. E assim, eu até customizava algumas peças, mas eu não conseguia aprender a costurar igual a minha mãe. Até participei de um curso de corte e costura, mas não aprendi muita coisa. Na verdade, o desejo, a criatividade e aquela vontade de aprender, de costurar,
brotou dentro de mim quando eu estava grávida da minha segunda filha. Eu e meu marido, na época, estávamos com dificuldade financeira e eu ganhei um casaquinho de lãzinha, um casaco de lãzinha de uma amiga que não servia mais para ela. Eu me lembro que ele era naquela cor bege clarinha, quase pérola. Então, assim, eu não pensei em usar aquele casaco em mim. O primeiro sentimento, a primeira ideia que me veio em mente foi em recortar aquele casaquinho e recortar aquele casaco e fazer um casaquinho para minha filha que eu estava esperando. Aí eu comprei alguns botões rosa, um viés rosa para colocar detalhes nos bolsos, na golinha. Eu fiz uma golinha Peter Pan, que hoje é a preferida da minha filha. Então eu costumo dizer que foi ela que me ensinou a costurar. E ela sempre fala que aprendeu comigo. A minha primeira máquina de costura aconteceu assim. Uma grande amiga da família, que era nossa vizinha, que hoje não está mais entre nós, ela sabia o grande sonho que eu tinha de ter uma máquina de costura. Então ela ganhou uma máquina daquelas antigas de uma vizinha dela que estava se mudando. A vizinha deixou a máquina para ela. E como ela sabia que eu tinha um grande desejo de ter uma máquina de costura, ela me deu de presente. Só que aquela máquina, ela não estava funcionando direito. E eu levei para fazer orçamento, para ver o que que tinha que consertar nela. E eu levei justamente numa loja que o dono, ele colecionava máquinas de costura antigas. Então, ele me fez uma proposta, porque ele queria comprar a minha máquina. Ele me ofereceu uma máquina com motor, pedal, mesa, toda revisada e com garantia. E eu só precisei voltar R$ 150 para ele. Eu saí de lá pisando nas nuvens, tendo certeza que eu podia criar o que eu quisesse. Eu estava precisando fazer um tratamento dentário e ia custar um bom dinheiro. Então, sabe quando você tem aquelas ideias, quando vem aquelas ideias assim na cabeça e em seguida vem aquela voz, faz isso que dá certo. Aí eu comecei a criar umas blusinhas estilizadas, todas bordadas com pedrarias, fitas, tipo aquelas blusinhas tão maravilhosas quanto aquelas blusinhas de boutique, aquelas blusas caras. E daí eu vendia por encomendas, né? Fazia por encomendas, sempre com a cara da cliente e a cor que ela escolhia. Cheguei a fazer até blusinhas para minha dentista. Enfim, consegui pagar o meu tratamento dentário com as blusinhas. Mas daí eu percebi que precisava um acabamento melhor para as costuras. Naquela época, nós estávamos morando em Foz. E a minha filha mais velha, que estava fazendo faculdade, morava com a minha mãe, em Cascavel. E a minha mãe tinha trocado a geladeira dela e ela deu a dela para mim, que era maior do que a minha, que ainda estava seminova. Então, eu falei assim para minha filha, coloca um anúncio no Mercadão dizendo que eu troco uma geladeira por uma máquina de overlock. Na mesma semana, a minha filha me ligou dizendo, mãe, tem uma mulher interessada na geladeira e ela disse que tem uma máquina de overlock daquelas chinesinhas. Eu fiquei muito feliz. Fui fazer a troca com ela e ela me deu a máquina já com linhas de várias cores e dessa vez ela me voltou R$ 150 pela geladeira. Então eu já tinha até dinheiro para comprar tecido para algumas blusinhas. Um tempo depois, o meu marido começou a representar uma indústria de fraldas e ele atendia atacadistas e aquelas lojas assim que tinham
utilidades, R$1,99. E daí um cliente que já comprava um bom tempo dele, comprou uma carga com cheques roubados. E ele acabou perdendo a representada. E daí eu pensei, o que eu poderia criar para atender esses clientes que nós já temos, porque nós estávamos com 3 parcelas atrasadas do nosso carro. E a gente precisava dar um jeito de pagar aquelas parcelas. Aí eu pensei, o que eu poderia criar para atender esses clientes e pagar essas parcelas do carro? Então eu me lembrei de uma caixinha de presente que eu tinha visto uma vez numa loja de lingerie. E me veio aquela voz de novo, faz isso que dá certo. Eu providenciei 5 caixinhas vazias, preparei 5 modelos super bem bonitos, peguei um bloco de pedidos e fui visitar os clientes. No primeiro cliente que eu atendi, eu saí de lá com um pedido de 80 caixinhas, para surpresa do meu marido, que ficou aguardando no carro. E assim aconteceu nos demais clientes. Então, em pouco tempo, eu tinha um pedidos, encomendas de mais de 1.000 caixinhas e aquele espanto. Como eu vou fazer? Aonde eu vou encontrar tantas caixinhas? Aí no começo eu pedi para os meus amigos e amigas para guardar embalagens vazias para mim do leite, longa vida, mas não eram suficientes. A minha mãe estava com a casa dos fundos que ela alugava vazia, então eu emprestei para poder trabalhar lá. E eu precisei de uma peça inteira só para poder pôr as caixinhas depois de prontas. E daí eu comecei a pensar onde que eu vou encontrar mais caixinhas. E eu descobri um laticínio no sudoeste que embalava leite longa-vida, que ficava na rota do meu marido. Eu liguei lá, falei com o gerente e ele disse que poderia me arrumar as caixinhas que tinham pequenos defeitos e eles descartavam. Então eu consegui matéria-prima nova, limpa e de graça. Eu me lembro que eu fiquei mais ou menos por 30 dias na casa da minha mãe, só fazendo as caixinhas. Eu dormia, sonhava e acordava caixinhas. Quando elas ficaram prontas, nós precisamos de 2 carros para entregar, para não amassar as caixinhas. E quando eu recebi, eu fui correndo pagar aquelas parcelas atrasadas. Na sequência, eu estava representando uma empresa de decoração. Então eu pedi para expandir a área para o meu marido começar a trabalhar comigo. Como a nossa filha ainda era pequena, eu ficava em casa, no escritório, e ele viajava. Ele fazia o Paraná atendendo os clientes. Mas como nós recebíamos apenas comissão, toda a despesa de viagem com hotel, pedágio, alimentação, era tudo por nossa conta. E como as comissões eram pagas somente depois que os pedidos eram faturados, entregues e ainda um tempo depois recebidos, muitas semanas o meu marido não tinha dinheiro para poder bancar as despesas de viagem. Então nós precisávamos encontrar uma maneira de cobrir as despesas de viagem. Então eu pensei que eu precisava criar alguma coisa para ele vender a pronta entrega para os clientes. Aí eu pensei em criar almofadas de patchwork. Novamente me veio aquela voz, faz isso que dá certo. E deu. Aí nós já estávamos com mais empresas de decoração representando e
E aquelas empresas, elas faziam feiras de lançamento dos novos produtos em São Paulo. E em uma dessas feiras que meu marido estava, ele pensou em comprar uma lembrança para levar para mim. Aí estava tendo uma feira de livro no saguão do aeroporto. E ele logo se encantou por um livro que tinha sido lançado há pouco tempo. E ele chegou para mim com aquele livro, né? Aquele embrulhozinho. E a seguinte frase: amor, eu trouxe um presente que vai te ajudar muito no futuro. Eu olhei para que surpresa, né? Para aquele embrulhozinho. E cheguei a rir, achei graça quando eu abri, olhei aquele livro e vi aquele tema. Problemas? Oba! Esse livro, ele ensina você a comemorar cada vez que surge um problema. Porque, na verdade, você não deve focar no problema, e sim na solução. Porque um problema, ele deve ser visto como uma oportunidade de crescimento. Eu comecei a ler aquele livro, mas eu não pude dar continuidade, porque logo em seguida o meu marido foi diagnosticado com câncer de próstata. E a nossa vida mudou de cabeça para baixo. O câncer era muito agressivo e não estava respondendo a nenhum tratamento. Então, em um ano, o meu marido faleceu. E assim, como a nossa filha era pequena ainda, ela tinha 12 anos, não tinha como... O meu marido parou de viajar por causa dos tratamentos. Nós só recebíamos comissão do que vendíamos. Não tinha como eu estar na estrada e deixar ele com uma criança, sendo que ele precisava da minha assistência, do meu acompanhamento nos tratamentos. Então nós ficamos praticamente um ano sem trabalhar. E eu usei todos os recursos para que ele tivesse conforto enquanto estava doente. Então, quando ele partiu, o que é que eu mais tinha naquele momento? Problemas. Me lembrei do livro, voltei a ler o livro. E quando eu terminei, eu fiquei encantada e o meu maior desejo era conhecer o autor daquele livro e participar de um evento presencial com ele, o Roberto Chiniachik. E o universo providenciou. O Roberto Chiniachik, ele lançou um concurso cultural. E quem ganhasse esse concurso ia participar de um evento com ele em São Paulo. Eu ganhei esse concurso. E na mesma época, eu ia fazer um sorteio. Estava fazendo um sorteio, promovendo um sorteio do mesmo livro que eu ia no caso, sortear no dia do aniversário do meu marido, que me deixou aquela herança tão linda. Então, eu pude participar desse evento e ainda voltei com um livro autografado para a pessoa que ia ganhar o sorteio. E eu tinha um grande sonho de fazer um curso do Roberto Chiniachik. E nesse evento, eu tinha direito de levar um acompanhante. Eu levei uma amiga minha e nós ganhamos 50% de desconto nos cursos. Então ela pagou o meu curso e o dela, e eu pude realizar o meu grande sonho. Eu ainda fiz algumas viagens, né, para aquelas importadoras, mas logo em seguida eu tive que parar por vários motivos. Um deles era por ter que deixar minha filha todas as vezes em que eu viajava. Então, logo eu tive que deixar, porque já, como eu não estava toda semana na estrada, já não estava mais compensando para mim. Mas eu e minha filha nunca deixamos de criar. A minha filha começou a desenhar cosplays, eu cortava e costurava. Chegamos a criar, eu criei bichos de pelúcia, personagens, mas a maior criação da minha vida, eu posso dizer que aconteceu no ano de 2019. A minha filha apareceu com um bichinho de pelúcia, dizendo assim para mim: mãe, é possível fazer um bicho desses, mas em tamanho gigante?
Tem uma menina que ela é youtuber e ela precisa para um espaço para fotografar. Eu olhei para aquele bichinho e falei para minha filha, diga para ela que eu aceito a encomenda. E quando eu fui estudar sobre a história daquele bichinho, eu fiquei mais encantada ainda. Na verdade, foi uma oportunidade que o universo me deu, porque foi uma verdadeira terapia para mim. Foi desde o processo de criação até a entrega, em uma das fases mais difíceis da minha vida. E aquele bicho valia por 3 de mim, porque ele tinha em torno de 1,70 m e era muito grande de largura. Então, hoje eu posso dizer que eu trabalho com uma arte de ajudar as pessoas a realizarem sonhos, seja com uma peça estilizada, com um personagem, um objeto ou uma ferramenta que traga leveza para a vida. Porque paralelo àquele bicho que eu criei, eu fui convidada por uma amiga a assessorar ela em um curso que ela ia ministrar, um curso de formação. Eu achei a princípio que seria apenas na condução, né, na comunicação com os alunos, mas como faltaram algumas pessoas, mais uma vez o universo se encarregou e ela me deu o curso de formação também para que eu pudesse ajudar nas aulas práticas. E eu me formei em Barras de Axis, que era a ferramenta maravilhosa que eu estava precisando para agregar na minha vida. E durante a pandemia, eu fiz um curso que está na plataforma do Instituto Êxito, um curso gratuito, com certificação, que já ajudou mais de 500 pessoas. E o tema desse curso é qual é o tamanho do seu sonho, que é o mesmo tema do meu livro, que eu pretendo lançar após a pandemia. E eu sou muito grata por ter sido ouvida até aqui e pela grande oportunidade de poder ser contribuição a algumas pessoas, enquanto elas são contribuição na minha vida também.